Seja muito bem-vindo ao Panorama do Inglês. Se você ainda não assistiu à aula passada, que foi a nossa primeira aula do workshop, você precisa assistir, pois lá nós falamos sobre como funciona a estrutura da língua inglesa no presente e aprendemos sobre os mecanismos de aprendizagem do cérebro adulto. Hoje, nessa segunda aula, nós aprenderemos quais são os 4 canais de aprendizagem e suas técnicas específicas para maximizar o potencial. O que é isso, se maximizar o potencial? Eu vou te ensinar técnicas para tirar o máximo possível, ok? Do potencial que você tem para aprender através do seu canal de aprendizagem, que você vai descobrir hoje. Também vamos falar de como funciona a estrutura da língua inglesa no passado, ok? E eu vou dar uma pequena introdução ainda sobre os verbos modais. Vamos lá! Os 4 canais de aprendizagem. Você sabia que você usa os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, para assimilar as informações ao seu redor? Esses são os nossos pontos de contato com o mundo exterior. Ou seja, esses são os sentidos que utilizamos para organizar as nossas experiências e ajudam a dar estrutura aos nossos pensamentos. Então, isso tem um impacto direto na nossa comunicação. Portanto, a maneira como nós recebemos e armazenamos e decodificamos a informação na nossa mente, através da visão, audição, tato, paladar e olfato, são chamados sistemas representacionais ou canais de aprendizagem, pois são os caminhos que o cérebro usa para obter a informação e ter mais conhecimento, ok? Algumas pessoas recebem melhor as mensagens do mundo exterior através da visão. Chamamos essas pessoas de visuais. Outras através da audição. São as pessoas auditivas. Outras ainda através de sensações táteis, como emoções e movimentos. São as pessoas chamadas sinestésicas. E outras sentem a necessidade de perguntar sobre tudo, precisam de muitas informações e fatos. Essas pessoas são as digitais. Segundo a programação neurolinguística, existem 4 sistemas de aprendizagem: visual, auditivo, sinestésico e digital. Cada pessoa tem um sistema de aprendizagem predominante, mas pode misturar um pouquinho, ok? Ou seja, aprende melhor recebendo as informações da maneira que combina com o seu canal de aprendizagem. E você sabe identificar qual é o seu canal de aprendizagem? Vamos falar um pouco sobre eles? O visual. As pessoas que têm o canal de aprendizagem visual como predominante gostam de receber informações vendo. É a famosa memória fotográfica. A pessoa visual percebe coisas no ambiente que ninguém mais vê. Se tem uma flor nova ali na recepção, ela já percebe logo de cara. É uma pessoa que está ligada em tudo que acontece ao seu redor. Vê em uma cena, uma imagem e já entende tudo o que está acontecendo ali. Para a pessoa visual, o mais importante é o conceito geral. Muitas repetições, muitas enrolações podem até aborrecer, pois elas já entendem tudo no momento em que elas veem a cena. Elas falam rápido, mas muitas vezes até de maneira confusa, pois estão seguindo suas próprias imagens interiores e nem percebem que os outros ao redor não estão vendo essa mesma imagem que está nas suas cabeças. O visual prefere ler do que escutar outra pessoa lendo para ele. Pessoas visuais ficam impacientes ouvindo uma longa palestra sem nenhuma imagem. Tendem a fugir no pensamento quando ficam escutando apenas uma voz. Você conhece alguém assim? Se você se identificou, se você é uma pessoa visual, veja como você pode melhorar o seu aprendizado no inglês. Você vai precisar de uma metodologia que te traga imagens, tabelas, mapas mentais,
Você pode ainda escrever seus próprios resumos ou mapas mentais. Deve assistir muitos filmes com áudio em inglês e também com a legenda em inglês, mas procure escolher um filme que você já assistiu antes, que você já está familiarizado. Pode espalhar pelos lugares estratégicos da sua casa, tipo no guarda-roupa, no banheiro, na cozinha, aquelas tabelas de resumos do inglês. Eu dou algumas delas no meu curso gratuito de inglês, está lá no meu site. Isso é uma ótima opção para você que precisa visualizar e fixar o aprendizado. Afinal, o visual vai ver o inglês o tempo todo ao seu redor. Vamos falar do auditivo? As pessoas auditivas usam a audição para aprender, portanto, gostam de ouvir sons e pessoas. É aquela pessoa que está conversando com você e está ouvindo o que o outro grupo está falando e não perde nenhum dos dois assuntos. Quando um auditivo ouve uma história ou uma palestra, ele é capaz de recontar tudo o que ouviu, pois ele já foi organizando as informações no cérebro à medida em que ele estava ouvindo. Se o auditivo ouve um barulho lá ao fundo, ele já sabe o que está acontecendo. São aquelas pessoas que escutam o barulho de alarme de um carro destravando e pelo horário já sabem que é o vizinho tirando o carro da garagem e assim continuam focados no que estavam fazendo, ouvindo e não perdem o foco de maneira nenhuma. São orientados pela linguagem, então, se necessário, repetem para si mesmos, passo a passo, a instrução que recebeu. Os auditivos ouvem uma pergunta e respondem primeiro na cabeça antes de responder em voz alta. Eles não conseguem manter o foco facilmente quando estão lendo, não. Eles preferem que alguém leia para eles. Gostam de ouvir e contar histórias. Pessoas auditivas possuem um vocabulário amplo e conseguem definir as coisas facilmente. Como a pessoa auditiva aprende escutando, ela dá muito valor à ênfase das palavras, assim também como as pausas e o tom de voz. Uma pessoa auditiva desfruta do silêncio. Se você se identificou com o auditivo, vamos ver como você pode melhorar o seu aprendizado no inglês? Você vai precisar de uma metodologia que preze muito pela fala, desde o início. Um método em que você ouça e logo possa reproduzir o que ouviu. Você pode aí incrementar os seus estudos ouvindo músicas. Afinal, você vai decorar facilmente a letra e fixar a estrutura gramatical. Assim, quando você precisar usar aquela palavra, não ficará na dúvida, vai falar automaticamente. Você também pode ouvir textos que vão te ajudar a criar os seus próprios cenários mentais. Você pode ainda ouvir frases em inglês sempre que possível, enquanto está no trânsito ou viajando, caminhando ou cozinhando. Enfim, fazer uma outra tarefa não vai impedir o auditivo de aprender ouvindo. E o sinestésico? A pessoa sinestésica sente. Ela recebe informações do mundo ao seu redor sentindo. Gosta de sentir sensações, gosta de abraçar, dançar, gosta de esportes e geralmente tem uma boa coordenação motora. É focado em si próprio, não está muito atento aos estímulos visuais e auditivos ao seu redor, não, mas sim no clima ao seu redor, na atmosfera. De uma forma geral, o sinestésico sente a vibração do momento. São pessoas muito intuitivas, valorizam o ambiente e a energia do aprendizado, gostam de participar. Para pensar com clareza, eles sentem a necessidade de movimento, gostam de gesticular bastante, prestam atenção nos sentimentos que sentem fazendo as coisas. Os sinestésicos geralmente gostam de tocar em quem eles estão conversando, gostam de ambientes bonitos e livres para circulação. Eles sentem também muito o frio e o calor, são extremos ali, né?
Para contar algo que eles fizeram, os sinestésicos costumam se lembrar de como se sentiam, qual a sensação que eles sentiram quando eles fizeram aquela ação. Se for necessário, eles caminham e gesticulam para recordar as coisas. Você se identificou? Se você é um sinestésico, veja como você pode melhorar o seu aprendizado no inglês. Você vai precisar de uma metodologia que apresente o vocabulário a ser aprendido de forma dinâmica, com movimento, seja falando e mostrando a palavra ou até uma imagem, ou através de um professor que consiga ali com os gestos e movimentos orientar a sua organização de pensamento no espaço. Você também pode reforçar o seu aprendizado tendo contato com o inglês de uma maneira que você possa desfrutar do movimento, como ouvir áudios enquanto caminha ou se exercita, assistir vídeos com imagens animadas como este que você está assistindo, ou vídeos curtos, bem objetivos e dinâmicos. A música também é muito bem-vinda. Você percebeu que o sinestésico mistura algumas características dos canais auditivo e visual? Mas ele precisa de muito mais movimento e dinamismo para se sentir envolvido. E o digital? Bem, digital aqui não tem a ver com tecnologia, hein? E sim com uma necessidade de arquivar dados sobre o assunto em que ele está aprendendo. O digital ouve e entende. Para isso, ele gosta de buscar muitas informações. Procura uma lógica em tudo, quer descobrir o porquê de tudo. Ele usa característica dos outros canais de aprendizagem, mas ele usa para analisar os dados e sentir que determinada informação realmente faz sentido. É o famoso ver para crer. Nesse caso, não é só ver, é ver, analisar, provar e confirmar se é aquilo mesmo, hein? O digital tem uma alta capacidade analítica, é bastante organizado, mas depende de informações detalhadas e de instrução passo a passo. Como os digitais são orientados pela linguagem, geralmente repetem para si mesmos o que devem memorizar e conseguem desenvolver assim o seu aprendizado conversando e repetindo, mesmo que não tenha ninguém ali, consigo mesmo. São aquelas pessoas que estão conversando e mexendo em algo ao mesmo tempo. Eles têm dificuldades em se concentrar em textos por longos períodos, hein? E podem parecer distante às vezes com um olhar no meio de uma conversa, mas na verdade eles estão sim entendendo do que estão falando. Porém, ele sente a necessidade de fazer essa pausa, um silêncio, para exercitar a sua autoanálise. Você se identificou com o digital? Se você é um digital, veja como você pode melhorar o seu aprendizado no inglês. Você vai precisar de uma metodologia que apresente o conteúdo a ser aprendido sempre com alguma informação adicional sobre este assunto que está sendo aprendido. Um método que explique de forma prática o uso das palavras e que também fale sobre alguma curiosidade que envolve esse assunto. Ou seja, quanto mais informação, melhor. O digital também pode fixar melhor o seu aprendizado, alternando as técnicas dos outros canais, do auditivo ou do visual, mas desde que sejam por curtos períodos. Ele também pode usar atividades que não caiam na monotonia. Então, uma variedade de recursos disponíveis vai satisfazer aquela pessoa que é digital, ou seja, assistir filmes, ouvir músicas, textos curtos, áudios durante uma atividade, desde que ele acredite que tudo isso que está sendo passado está certo e faça sentido para ele. Se você é visual, você também vai apreciar uma oportunidade de se comunicar com alguém para confirmar se o que você assimilou está realmente certo. Mesmo que não seja pessoalmente, mas o tom, o som da voz humana é um conforto para o digital. Conclusão. E aí, você conseguiu se identificar em algum dos canais?
Claro que existem algumas misturas, né? Uma pessoa pode ter dois canais bem equilibrados ali no primeiro lugar, é até bem comum, mas sempre tem alguma característica que vai predominar. Resumindo, o visual aprende através do que ele vê. Então ele pode assistir filmes, escrever mapas mentais para melhorar seus estudos e assim por diante. O auditivo aprende através do que ele ouve. Então ele pode ouvir músicas, escutar textos, áudios em inglês, enquanto ele faz qualquer outra atividade. O sinestésico aprende através do que ele sente. Então ele precisa sentir prazer estudando e ele precisa de movimento, seja na tela ou num vídeo animado, ouvindo áudios ao ar livre, por exemplo. O digital aprende através do que ele entende. Então ele precisa ouvir a informação sólida, com fatos que reforcem que aquilo que ele está ouvindo é verdadeiro e que ele pode realmente confiar em quem está ensinando. Seja através de um vídeo, através de áudio ou textos, o digital vai se sentir satisfeito se ele estiver confiante no que ele está fazendo. Gente, eu espero que vocês tenham conseguido identificar aqui qual o seu principal canal de aprendizagem e que agora que você já se conhece melhor, você possa traçar um planejamento. Reserve aí um horário na sua agenda para incrementar os seus estudos de inglês da maneira correta para você. Mesmo que seja aí no seu momento de lazer, pois essas técnicas vão fazer muito sentido para você e vai te dar muito prazer. Bem-vindo à nossa aula de número 2. E aí, o que você está achando do workshop? Você já identificou qual é o seu canal de aprendizagem? Eu vou contar um segredo. O meu primeiro canal de aprendizagem é auditivo. Quando eu estou ouvindo uma palestra, eu já estou ali organizando na minha mente e eu sou capaz de repetir tudo logo depois. Agora, me põe para ler um livro. Eu leio, me distraio, leio, me distraio. E logo, se eu ouvir um audiobook, perfeito. Ou se alguém lê para mim, melhor ainda. Estas são as nossas características e nós temos que respeitá-las para que possamos aprender da melhor maneira para nós. Afinal de contas, o aprendizado tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser divertido. Então, aprenda da forma certa. A aula de hoje será sobre o passado. Você gosta de falar no passado? Eu gosto de falar no passado porque você pratica muito e é onde você vai poder contar muitas histórias. Você já reparou que na maioria das nossas conversas nós usamos o passado? Quando nós estamos conversando com alguém, nós não falamos muito no passado, porque nós falamos, gente, você não sabe o que aconteceu. Ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, semana passada me aconteceu isso. Então a gente fala muito usando no passado. Se você não souber o passado em inglês, vai ficar difícil de você contar para alguém o que acabou de acontecer, para alguém te dar uma orientação, enfim, no que você precisar no seu dia a dia. Então, sem mais demoras, nós vamos continuar aqui com aqueles modelos que nós fizemos na primeira aula. O modelo 1, com todos os verbos, com exceção do verbo to be e dos modais. E o modelo 2, com o verbo to be, ok? No modelo 1, você lembra que na aula passada nós dividimos em 2 grupos, ok? E no primeiro grupo ficou eu, você, nós e eles. I, you, we e they. E no segundo grupo ficou he, she, it. Ele, ela e o neutro. E aí nós dizemos que no primeiro grupinho o verbo é normal e no segundo grupinho tem que ter o verbo com S. Isso era a base do presente. No passado eu tenho uma boa notícia para você. Todos os grupos estão juntos, todas as pessoas estão em um grupo só. Então o mesmo verbo que você vai usar para eu, I, você, you, we, they, he, she, it é o mesmo. Não é legal isso? Não tem mudança nenhuma. Em português você tem eu comi, nós comemos, eles comeram, ele comeu. Olha quanta palavra nova que você vai ter que aprender para o passado em português. Em inglês é só uma para todo mundo. Só que essa palavra é diferente do verbo principal. É bem parecida, mas é outra palavra. Por exemplo, eu vou pegar o to speak. Falar, ok? O to speak é falar. E aí no presente eu digo I speak e no passado eu vou dizer eu falei, I spoke. E esse spoke vai ser para todas as pessoas. Você falou, you spoke.
Nós falamos, we spoke. Eles falaram, they spoke. Ele falou inglês, he spoke English. Ela falou espanhol, she spoke Spanish. Isso falou? Não, nenhum animal, nenhuma coisinha vai falar, mas enfim, seria a mesma palavra se fosse aplicável. Então, você já aprendeu que você vai ter uma mesma palavra para todos os verbos. Qual é a principal preocupação do passado no presente? A principal preocupação aqui é saber qual é a palavra. De speak para o passado spoke. E aí nós temos duas categorias. Nós temos os verbos regulares e os irregulares. Para os regulares, praticamente você vai acrescentar ed no final. Por exemplo, trabalhar é to work. No presente, eu trabalho, I work. No passado, eu trabalhei, I worked. Você fala I worked, mas é ed que coloca ali, ok? Depois nós vamos fazer uma aula falando só da pronúncia, mas seria I work mais o ed. Tranquilo para todo mundo. Ele trabalhou, he worked. Ele trabalhou ontem, lembra da palavra para ontem? Yesterday. Né? Tem até uma música aí. Ele trabalhou ontem. He worked yesterday. Ela falou inglês ontem. She spoke English yesterday. Então, você viu que o spoke não tem ed. Por quê? Porque o spoke é irregular. Lembra que eu falei? Os regulares, coloca o ed no final dele. Por exemplo, mais um exemplo de regular. Eu gosto, I like. Eu gostei, I liked. Então, o like it. To need, precisar. É to need, eu preciso, I need. Eu precisei, I needed. Ok? Então, esses todos são regulares. E aí temos os irregulares. Por exemplo, comer. Como que é comer? To eat. Eu como, I eat. Eu comi, I ate. E aí esse ate é diferente, porque não é só colocar um ed. E esse ate vai servir para todo mundo no passado. O passado de todo mundo é igual. Isso é a boa notícia. Então você só tem que saber se o verbo é irregular ou regular, mas você não tem nem que se preocupar muito com essa nomenclatura. Eu não gosto muito que você fique lá, pega uma lista e vá decorando os verbos. No nosso método, lá no curso fechado, quando eu ensino o verbo, a gente já se acostuma com ele. Quando você aprender o verbo, você não vai ter dúvida de como usar no passado, porque você já aprendeu na primeira vez e ele já assimilou. É uma mágica. Tô brincando, mas é quase isso. Tranquilo? Passado de todos os verbos, mesma palavra para todo mundo, só muda a palavra em relação ao presente. E aí você tem que saber se ele é regular, se tem o ed ou ele muda totalmente. Very good. Agora, falando de verbo to be, não tem preocupação nenhuma. O verbo to be no passado é mais fácil ainda. Sim, é verdade, o passado do verbo to be é mais fácil que o presente também. Por quê? Lembra do segundo modelo? Nós tínhamos dentro do to be aquelas 3 opções no presente. Am, is e are. Eram 3 opções, eram 3 grupinhos ali. Uai, ficava sozinho, né? Mas enfim. No passado, nós temos 2 opções apenas. Nós temos was e were, ok? Para dizer que nós éramos ou fomos alguma coisa no passado, nós temos essas 2 palavras. Vamos ver os grupinhos, como é que ficaram? O I se juntou com o grupinho do he, she e it. Então agora eu, ele, ela e isto tem a mesma conjugação no passado do verbo to be, ok? Então eles vão escolher was ou were. Qual você acha? Exatamente, eles vão escolher o mais curtinho, was. Então eu era, I was. Eu era uma professora, I was a teacher. Ele era um médico, he was a doctor. Ela era uma boa menina, she was a good girl. E aí, isto era preto. De repente, você pintou e não está mais preto, um objeto. It was black. It was black. Então, para este primeiro grupinho, was. E para o outro grupinho, óbvio que sobrou o were. Você era, você estava. You were. Você estava em casa. You were at home. Você era um médico. You were a doctor. Okay? Eu estou usando sempre esses exemplos, são palavras que provavelmente todo mundo conhece. School, doctor, good, girl, ok? Mas nós temos muitas palavras aí nas nossas mentes. Eu sei que você tem muitas palavras que você já ouviu em inglês, que agora dá para você
acrescentar neste modelo de estrutura que você está aprendendo hoje, ok? Nós estávamos em casa. We were at home yesterday. Nós estávamos em casa ontem. We were at home. Por que você não ligou? Por que você não foi lá? Enfim, eles estavam felizes. They were happy. Tem algum segredo, gente? Inglês é muito fácil. Este ano vai ser o ano que você vai falar inglês, porque eu tenho muitas ferramentas para te ajudar. Então continua me acompanhando no meu site, que sempre tem novidades, no meu mini curso gratuito ou no curso fechado, se você quiser me dar a honra de fazer parte da sua jornada de aprender inglês do zero ao avançado. Mas enfim, vamos continuar falando aqui. Não tem segredo nenhum. Passado de verbo to be, was para I, he, she e it. Were para you, we e they. E aí você vai fazer a frase que você quiser. Eu estava em casa com minha mãe. I was at home with my mother. Eu era, olha, notem que eu falei eu estava, agora eu vou dizer eu era. Eu era uma boa professora de matemática. I was a good math teacher. Mas agora eu sou uma professora de inglês. But now, volta para o presente. Eu sou, I am a good English teacher. Ainda nessa aula, como prometido, eu quero dar uma colher de chá e falar um pouco sobre os modais. Afinal de contas, sim, o que é isso que você está falando toda hora de modais? Os verbos modais, eles seguem uma estrutura diferente daqueles do primeiro grupo, ok? Eles são mais parecidos com o verbo to be, mas mesmo assim eles são diferentes porque ele mesmo vai servir para conjugar todos. Então, eles entram numa categoria especial, ok? Então, vamos fazer de conta que é um exemplo de conjugação 3. Estes modais são os seguintes. São aqueles verbos de condicionais. E nós temos ainda o poder, que é o can, ok? Ele se encaixa como modal. Na verdade, eu não quero confundir você, mas até o will, ele seria um modal. Mas deixa pra lá, will é futuro. Can, poder, ok? Então você não vai precisar falar também to can. Não, eles não têm essa característica como tinha lá no primeiro grupo ou do to be para dizer que ele está no infinitivo, ok? Então é simplesmente ele mesmo. Pensa assim, esses modais são um pouquinho metidos. Ele mesmo se sustenta. Então é simplesmente can, poder. E aí a novidade, a coisa boa é que não muda. É ele mesmo e ele mesmo para todo mundo. Eu posso. I can. Você pode. You can. Ele pode. He can. Da mesma forma, todo grupinho do he, todo grupinho do you. You. Você pode. You can. Ela pode. She can. Isto pode. It can. Pode ser uma situação. Pode ser. Você tem que usar o it, ok? Porque é um neutro ali. Tem que ter uma pessoa ou um caso, o neutro, para conjugar. Pode ser. It can be. E aí nós podemos. We can. Eles podem, they can. Can para todo mundo. É muito fácil, não é mesmo? E aí você tem uma outra característica interessante dos modais. Depois do modal, o próximo verbo, mesmo que ele estiver no infinitivo, o que era mesmo infinitivo? Ah, quando tem o to, isso. Então toda vez que eu queria lá no primeiro grupo falar eu gosto, I like. Eu gosto de falar. Como que era mesmo falar que eu falei para vocês? To speak. Lá no primeiro grupinho, no primeiro modelo de conjugação, eu gosto de falar, eu teria que dizer I like to speak, porque to speak é falar. Mas depois dos modais, eles não gostam de to. Tira o to porque eles são muito metidos e eles não se dão bem com to. Então, por mais que falar seja to speak, depois dos modais de um modal, você vai tirar o to. E, por exemplo, eu posso falar. I can speak. Ok? I can speak. Eu posso falar inglês. I can speak English. Ele pode nadar. He can swim. Ok? Ele pode jogar futebol. He can play soccer. Ele pode jogar. He can play. Very good. Isso é para o poder, que é um dos modais mais conhecidos, você usa todo o tempo, porque esse poder pode ser de ser capaz de fazer algo ou de poder ter permissão para fazer alguma coisa, enfim, poder, can. E aí nós temos o passado do can, que é o could. Eu pude,
ok? I could, eu pude falar na reunião ontem. I could speak. E aí na reunião ontem, vou falar agora para não ficar muita coisa nova na sua cabeça. Eu pude falar inglês. I could speak English. Very good. Da mesma forma, depois do could, não vai ter to. Eu pude falar. I could speak. E também é ele mesmo para todo mundo. Tranquilo? Eu pude. I could. Você pôde. You could. Ela pôde. She could. Nós pudemos. We could. Todo mundo could. Só que esse could, ele é tão diferente, ele é tão metido que ele quer ser duas coisas ao mesmo tempo. Ele é o passado do can, pude, e ele também é o futuro condicional, poderia. E aí, se eu quiser falar para você, vou dar uma condição. Eu poderia ir ao cinema se eu tivesse dinheiro? E aí eu diria, eu poderia ir até aí. I could go, sem o to também, ainda mais que to go é ir, to go, mas como é depois de um modal, tira o to. Eu poderia ir, I could go. Eu poderia falar, I could speak. Viu a diferença? Ai, mas sim, eu vou confundir quando que é passado, quando que é o condicional ali no futuro, uma coisa que pode ou não acontecer. Fique tranquilo que você não vai confundir o could do passado com o could do futuro. É muito natural, ok? Por exemplo, eu poderia comprar um carro. Você nem pensou no could que eu pude, você nem ficou confuso com a tradução. Eu poderia, I could buy a car. Eu pude comprar um carro ano passado porque eu tinha dinheiro. E aí tem todo o contexto que você vai dizer. I could buy a car last year because I had money. Eu pude comprar um carro. I could buy a car. E aí sempre vai ter esse contexto, você não vai se confundir. Confia em mim. Então nós temos aqui o can, presente, can, poder, o could, passado e o condicional do futuro. Tenho ainda o should. O que é should? Assim como could é poderia, o should é deveria. Quando eu quero te dar um conselho, você deveria estudar inglês. You should study English. Você deveria ir para casa. You should go home. Vai chover, hein? Cuidado, você deveria ir para casa. Eles deveriam jogar futebol agora. They should play soccer now. Da mesma forma, não tem o to, mesmo que seja jogar, tá no infinitivo, tem o to antes, mas com os modais esquece o to, ok? E é igual para todo mundo. Ele deveria comer carne. He should eat meat. Ela deveria beber leite. She should drink milk. Should, deveria, conselho para todo mundo. Então guarda lá, can, could, should. E aí, imagine se para todas as palavras de iria, poderia, iria, gostaria, compraria, imagine se para todos os verbos você tivesse que ter mais uma palavra, seria meio complicado, não é mesmo? Como o inglês é aquela língua deliciosa que é super fácil, nós temos um super modal que vai deixar todos os verbos no ria, ok? Então nós temos só esses dois que ficaram separados, poderia, could, deveria, should. E para todo o resto você vai usar apenas o super would. Tranquilo? Would mais o verbo que você quer deixar no ria. Calma, vou te dar muitos exemplos. Eu gostaria. I would like. Eu gostaria. Olha só, eu gosto. I like. Eu gostaria. Coloca o would ali. I would like. Gostaria. Eu vou. I go. Eu iria ao cinema se eu tivesse dinheiro. I would go. O would vai deixar todo aquele verbo que está ali do lado, todos aqueles verbos que vão estar ali acompanhando ele no ria. Eu compraria. I would buy. Eu venderia. I would sell. Tranquilo? Viu como é muito fácil? Existem outros modais também, mas que eu não vou falar sobre eles hoje, ok? Porque é muita coisa para você guardar. Fica com can, com as duas opções de could, com o should, que é o deveria. Só o could e o should são exclusivos, eles têm a tradução especial ali para eles, ok? E o would, que é o super que vale para todos, mas tem que pôr o verbo junto, ok? Isso vale para a forma afirmativa, ok? A forma negativa e a interrogativa nós não vamos falar hoje, ok? Gente,
Fica aí com vocês essa super dica de modais. Pratique, vai fazendo um joguinho, tudo que você vê aí você fala: ah, eu bebo, I drink. Ele bebe, he drinks. Eu beberia, I would drink. Eu beberia um copo de água agora, e vocês? I would drink a glass of water now, and you? Então você já consegue brincar aí, presente, passado. Todos os verbos, verbo to be. Separa tudo certinho na sua cabeça, assista essa aula novamente se você sentir necessidade, ok? E acredita que é muito fácil. Sobre o futuro, nós vamos falar na próxima aula. Não perca a próxima aula do workshop, que nós vamos falar do seu perfil comportamental. E esse perfil vai dizer muito sobre a sua personalidade e sobre como você vai sentir prazer para aprender inglês com técnicas especiais desenvolvidas para você, ok? Te vejo na aula amanhã. God bless you so much. See you soon.